Queridos amigos, não repara que eu ainda não estou fazendo com a minha aparência, né? Estou fazendo só de áudio, mas era um desejo muito grande que eu tinha de fazer isto, de fazer algumas coisas só com áudio, e acabei acostumando a mostrar com o rosto, mas eu achava muito interessante as coisas que eu via assim. Meus queridos amigos, eu tive uma boa surpresa. Hoje eu abri o canal, tem mais alguns inscritos. Eu quero agradecer a confiança de vocês, embora que eu estou há bem uns 15 dias sem colocar vídeo, mas espero que este vídeo compense todos esses dias. Eu não estou de férias, é porque eu estou mudando de cidade. Isso é uma estratégia muito diferente. Eu tenho que desmontar minhas coisas e desfazer, não é só embalar. Tenho que selecionar, estou dando minhas coisas todas, porque não sei onde eu vou morar ainda. Então estou tirando tudo que eu possa tirar, mas com isso não estou gravando vídeos, mas não deixo de colecionar material, não deixo de pensar em vocês. E este assunto eu não podia deixar passar, porque já faz dias, muitos dias que eu estou incomodada para fazer este assunto, e ultimamente já comecei a ver em outros canais pessoas não fazendo, mas mostrando uma necessidade e falando assim: gente, eu acho que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Eu com tudo pronto na minha mente, no meu coração, e sem o pique necessário para fazer um vídeo. Então hoje eu estou fazendo. Viu? Vai um carinho especial para o Leandro Batista, canal Inteligência Natural. É verdade sim, Leandro, você percebeu bem. Tem a ver sim. A tentação de Eva não tem origem e cunho sexual. Deus fez o casal e nada ali entre o casal seria alvo de tentação. Eles eram um casal para fazer companhia um para o outro. Você tem razão, já faz tempo que eu venho sendo tocado no meu coração para falar da verdadeira tentação de Eva. A tentação de Eva é esta palavra aqui: e sereis como Deus. Cada palavra desta mensagem sai do fundo do meu coração para que tenhamos todos um ano novo mais feliz. Dissecando o saber humano desde o pecado original. Ah, não! Vai dizer que a Sheila vai criticar as pessoas que estudam. Não, eu nunca deixei de estudar. Eu entrei para a escola no tempo que não tinha escola infantil, mas eu obriguei a escola a me aceitar. Eu tinha 4 anos, mas a escola teve que me aceitar. Eu gosto muito da escola. Eu não gosto que as pessoas não gostem da escola. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da tentação de Eva. O saber humano desde o pecado original. Não estou falando contra a escola, eu estou falando da tentação de Eva. À luz da navalha de Ockham. Bom, alguns já ouviram falar, outros não, mas a navalha de Ockham é só uma forma de simplificar o raciocínio para nós podermos simplificar os debates, podermos diminuir as questões, reduzir o tamanho das questões. A navalha de Ockham é um instrumento da lógica, é um instrumento do raciocínio, para que nós não fiquemos batendo boca inutilmente. Isso é uma brincadeira que eu faço com Guilherme de Ockham.
O nome dele como ele nasceu na Inglaterra, o nome dele é William, mas traduzido lá para o alemão, ele acabou mais conhecido como Guilherme, que na verdade é em português, porque em alemão não é nem Guilherme, né? Mas eu fiz essa brincadeira aqui porque eu imaginei que esse homem era um homem muito divertido. Mas ele era um monge, mas eu imagino ele muito divertido. Cabeça não é manequim de peruca, use o cérebro. Eu imagino que ele devia falar isso, algo assim, de vez em quando, né? E aí eu brinco com ele, calma, Will. Pronto, virou íntimo, meu amigo Will. Gostei muito desse camarada. Nada é o que parece ser. Essa é a essência da tentação. Ela vem bem empacotadinha para você aceitar, mas ela não é o que ela parece ser. Esta serpente, eu identifico ela como o primeiro vendedor da história, o primeiro marqueteiro da história, aquela criatura que passou uma ideia e vendeu o peixe dele e conseguiu o que ele queria. Tudo que nós temos que abordar, tudo que nos aborde, precisamos rever, precisamos repensar, porque não é o que parece. Então, parece que a tentação é do fruto, mas a tentação é a promessa. E qual foi a promessa que a serpente fez para Eva? Não foi de experimentar uma fruta maravilhosa, não, ela prometeu outra coisa. E é este é o fruto proibido, o verdadeiro fruto proibido. Nós não buscamos o que importa conhecer, mas nós queremos o que Eva teve a promessa. Ela teve a promessa de conhecimento. O fruto proibido é o conhecimento. Sócrates diz, está gravado ali há milhares de anos neste umbral: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se o que procuras não achares dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Por causa dessas palavras de Sócrates, muitas pessoas estão gastando rios de dinheiro e tempo em busca de autoconhecimento. Sendo que a Bíblia diz que dentro da nossa cabeça são pensamentos vãos, mas nós andamos atrás do que Sócrates disse. Conhece-te a ti mesmo. Então, para essa frase ficar mais universal, cortam o resto da frase, né? Então, falam uma coisa mais simples: conhece-te a ti mesmo. Mas ele diz que conhecendo a si mesmo, você vai conhecer o universo e os deuses. E tudo que você procura está dentro de você. É mesmo? Dentro de mim eu sei o que é que tem. Não tem nada que preste dentro de mim. Não tem. Mesmo se falar isso no sentido intelectual, os pensamentos são pensamentos vãos. O pensamento nosso são pensamentos vãos. E tarde demais nós descobrimos que na infância, em nossos cadernos, nós supunhamos sermos eternos. Então você passa a sua vida tentando se descobrir para descobrir que você é mortal e não aprendeu nada. Muito se discute sobre a tentação de Eva. Seria maçã ou caqui o fruto da árvore do conhecimento? A rigor, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, boa para se comer e para adquirir conhecimento. E pelo conhecimento tornar-se como Deus, sabedor do bem e do mal.
Quem de nós não se deixaria escalpelar em troca de um conhecimento importante? Exagerei, não penso que eu me deixaria escalpelar, mas temos investido tempo e dinheiro em troca de conhecimento duvidoso. Muitos se dedicam a tentar serem como Deus na sua sede do poder que advém do conhecimento. Construindo um universo virtual, decidindo sobre a vida das pessoas, alterando o clima, criando subespécies e preparando o apocalipse à própria maneira. Brincando de serem Deus. Vários usam título de teólogos, pessoas que estudam Deus, e de religiosos, pessoas que servem a Deus. Vários usam rótulo de cientista, pessoas que estudam os fenômenos observáveis. Isto vem desde tempos imemoriais, confundir para dividir, dividir para governar. Lembra o que eu disse no primeiro quadro? O que eu disse lá? Que as coisas não são o que parecem. E sereis como Deus. Ilustração que eu peguei no blog Bereanos Apologética e Teologia Reformada. Agradeço e recomendo, uma grande montagem está feita aqui. E essa ao lado a foto do auditório Paulo VI no Vaticano. E sereis como Deus. Cabeça não é apenas manequim de peruca. Use o cérebro. Calma, Will. Onisciência é atributo de Deus. Sejamos humildes com relação a nossos conhecimentos. Pois a quem mais for dado, mais será cobrado. Busque conhecimento sem pretender ser como Deus e ficará tudo bem. Amém? A tentação de Eva. E sereis como Deus. Aqui, Esculápio, o deus da medicina. A história de um mito grego que deu origem a um dos maiores cultos da antiguidade. É interessante, eu encontrei aqui nesse texto, nessa apresentação, que foi o culto ao deus Esculápio, começou no século VI a.C. e motivou a construção de mais de 300 templos ao longo da orla do Mediterrâneo e Europa Oriental. Esculápio é Asclépio, filho do deus Apolo com a mortal Coronis. Então, nós estamos falando de deuses, estamos falando de anjos caídos. E essa cobrinha aqui, a vara de Asclépio ou Esculápio, que é o patrono da medicina, é que você vê no jalequinho dos médicos, não só dos médicos. A maior parte do pessoal da área de saúde usa esse símbolo. Aqui no site brilhartes.com.br você encontra chaveirinhos das profissões, brindes das profissões, e aqui você vai ver vários desses símbolos, tem essa cobra, tá? Aqui na biotecnologia, deixa eu ver aqui, eu bati o olho aqui, já vi. Na biotecnologia tem, né? Que ó, esse aqui, ciências contábeis, é diferente, não é a mesma coisa, tá? Eu tenho ele lá mais para frente, maior, tá? Aqui você nem percebe, né? Mas tem a serpente. A maioria desses símbolos tem a serpente. Você entra, ó. Esse aqui da fisioterapia já é um caduceu de Hermes. Já são duas serpentes enroladas. Aqui o caduceu também. Tanto você vai encontrar com uma serpente, que é a vara de Asclépio ou Esculápio, como
as duas serpentes abraçadas, abraçada não, envolvida na haste, que, psicanálise, as duas serpentes, odontologia, as duas. Então, eles confundem um pouco, mas eles colocam sempre alguma diferença para falar da profissão deles. Eu vi um aqui que não tem nem nada a ver. Secretariado executivo, tá vendo? O que uma secretária tem a ver com essas cobras aqui, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho desses símbolos, porque em alguns você vai ver que a serpente é traduzida como sabedoria e cura, enfim, que não tem nada a ver, né? De cobra eu quero distância. Então, aqui está o caduceu com as duas serpentes. Esse aqui tem uma diferença de alguns, que alguns aqui você vai ver um elmo, que alguns chamaram de chapéu, né? Então, essas serpentes têm até nome, né? Essa figura foi copiada de uma taça do rei Gudea de Lagash, 2600 a.C., né? Então, já tem quase 5.000 anos que essa figura aqui que essa figura aqui ela é utilizada pela humanidade, né? O caminho de Kundalini, esotericamente, tá? Então ela tem muito simbologismo e infelizmente as pessoas colocam nos seus jalecos, né? Não tem necessidade, você não é obrigada a fazer isso, tá? Então tá, eu já falei o caduceu, né? O caduceu de Hermes não usa aqui o elmo, então não é para confundir. E sereis como Deus. O jaleco, originalmente, ele é vendido sem o bordado, tá? Você não é obrigado a colocar o bordado. Se você faz questão de um bordado, borda lá um estetoscópio, alguma coisa assim, que diga respeito à sua profissão. Mas não usa essa coisica aqui, não. Você não precisa disso, tá? Aqui faz parte da promessa de Satanás, que todos serão como Deus. Ninguém quer ser Deus. Embora que existe um dizer, né, que médico pensa que é Deus e juiz tem certeza. Infelizmente acontece muito isso, mas nós pedimos que evitem. Aqui são outras profissões, né? A enfermagem também usando aqui a cobra. Ela nem usa a vara, né? Vai direto na cobra. Farmácia, fisioterapia, história. Imagina história com a cobra, olha só. Veterinária, nutrição, o que tem a ver, né? Essa aqui, nem sei mais, risquei ali agora, não sei. A justiça. A justiça, né, já não é já não é a serpente, né? São deuses mesmo, gregos, que eles trazem, né? Temis, né? Atenas, outros, não é um só não. Eles lidam com uns 3 deuses aí, nessa simbologia. Aqui detalha, né? O da... aquele da contabilidade, né? Aqui diz que a serpente é sabedoria, tá? Essas asas diz que é diligência. Não é não, essas asas é porque esse deus Mercúrio, ele é considerado um ladrão. Por isso que ele usava essas asas, não tem nada a ver de diligência. Mas as pessoas, na hora de colocar essas palavrinhas aí, a simbologia, elas vão traduzindo a simbologia ao gosto delas, né? Terapia ocupacional, as 2 cobras, as asas, meu Deus. Esse aqui também apaguei. Esse aqui, essa flor de lis aí, isso é questão, é nas letras, pedagogia, isso é pedagogia. E chega a esse ponto, né, de agir mesmo, se comportar mesmo como Deus, né? Não só exercer um poder inadequado, como ainda distribuir poder, como distribuir poderes aí, né, nos executivos
municipais e estaduais, então eles são como Deus, né? Se sentem, eles não seguem o que está escrito, né? Eles fazem a lei. A tentação de Eva, que diz assim, né? Então é sobre isso a questão aqui do diploma. Não se trata aqui de não achar que alguém tenha que estudar, né? Nós só estamos alertando que o conhecimento, ele já veio mesmo como uma promessa de Satanás. Nós precisamos, porque a Eva, né? A Eva nos vendeu, então nós precisamos, mas precisamos não querer o lugar de Deus, não querer ser como Deus. Olha o Will de novo. Cabeça não é apenas manequim de peruca, use o cérebro. Calma, Will, calma. A filosofia da lacração. Eu descobri que esse homem era muito engraçado. Ele é o criador, para mim, ele é o criador do meme, né? Ele é um meme. Ele é origem assim, não é dele essa ideia, já vem desde Aristóteles, ele foi muito influenciado por Aristóteles, mas atribui-se a ele essa questão de menos é mais, né? Menos é mais, eu estou tendo que jogar fora muito excesso que eu tinha aqui, se eu não tivesse, né, podia estar com dinheiro na poupança, né? Aí comprei e agora estou distribuindo. Pois é, menos é mais, concordo, viu, Will? Concordo. Falando um pouco dele, ele é foi um frade teólogo do século XIII. William ou Guilherme de Ockham não postulava sobre a divina pessoa. Acho que ele não postulava era nada, né? Ele só fazia era navalhar os argumentos. Para ele, Deus era apenas uma resposta útil para encerrar as discussões sobre a origem da terra e do homem. Então, ele não era um apologeta da fé, não. Mas se falasse assim, não, diz que quem criou aí foi uma coisa assim que criou o mundo, aí ele falava, foi Deus. Para ele era ótimo encurtar o assunto, foi Deus. A última dessa que eu até sorri, né, numa coisa muito triste, mas eu até sorri, foi sobre as conclusões do naufrágio do Titanic, viu? Tá lá nas conclusões, lá da perícia, quem afundou o Titanic foi Deus. Então é assim, né? Então era de se esperar que ele falasse foi Deus, foi que criou com amor e carinho, mas não, ele fala foi Deus porque era a maneira que ele tem de cortar, porque na verdade é só falando assim mesmo, porque não existe nada de Big Bang, a gente já sabe disso, e outras teorias malucas aí que foram inventadas. Aqui fala dele, como eu já falei, ele era um frade franciscano, tá vendo? Fala assim, a ciência tá aí, era um frade franciscano, né? Então, ele estava lá, fazendo a fama dele, filósofo, lógico e teólogo escolástico inglês. Escolástico era uma, assim, que eles tinham as escolas mesmo, né? Muitas escolas. E nessas escolas eles passavam aquilo que eles acreditavam, né? As escolas católicas, né? Como eram também muitos hospitais e tal. E o pensamento dele vem de Rosselino de Compiègne, que eu também não vou falar, mas eu já falei, tem muito de Aristóteles, ó. De 1285, 1347, então é isso aí. Século 13, 14, 13. Então o conselho dele era bastante revolucionário. Aqui também eu gosto dele. Ele defende a intuição como ponto de partida para o conhecimento do universo. Intuição quer dizer a percepção, tá certo, né? Tá muito bom, eu gosto disso. Mas se eu tô vendo, gente, eu vejo que a Terra é plana, então é válido, é minha percepção, é minha intuição. Então, o texto dele, né, estabelece que as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário, a natureza é por si só econômica e não se multiplica em vão. Aqui que eu falo que ele é lacrador, viu? Aqui eu falo, ele é moleque. Ó. Isso aqui é um texto meu. Isto é um discurso lacrador, porque respalda um conceito em uma inverdade. O conceito eu gosto, né? As entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Entidade parece que é cada argumento, né? Ele chama de entidade. Mas a natureza não é nada econômica, digo eu, né? Imagina se a natureza é econômica.
Imagina o que tem de estrela, de inseto, o que tem de lava que desce de um vulcão, o que tem de peixe no mar. Por que ele está dizendo que a natureza é econômica? Não é econômica, não. Podia economizar, então, um pouco de vulcão, né? Um pouco de lava, um pouco de tempestade que está caindo na Bahia. Então, eu não vejo a natureza nada econômica. Mas o que eu vejo aqui é que o conceito está correto. Mas esse natureza econômica aqui, isso aqui me pareceu uma baita de uma lacração. Eles falam essas coisas grandes assim para impressionar, para ninguém discutir, né? Mas é só mesmo lacração. A navalha de Ockham é um princípio, não uma lei. É um filtro aplicado em diversos campos, desde moda, arte, arquitetura, processos intelectuais, como defesa de um ponto de vista. Por ela, nós ganhamos muito em cortar argumentos que prometam destacar algum ponto importante, mas só alongam e confundem a argumentação. Pois é, você está lá questionando uma coisa, a pessoa vem com o equinócio, a outra vem com as estrelas da constelação, não sei de quê, e eu estou tentando falar das coisas da Terra e as pessoas vêm com o céu só para complicar. Então você já corta logo, não tem que esticar a conversa, não. Ah, é um assunto que você não sabe, mas aprende pelo menos a cortar. Corta mesmo. Ninguém subiu lá para ver, nem eu, então eu vou ficar no que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é isso. Ok? Ockham nos orienta a filtrar os argumentos, então nem tudo merece resposta, nem tudo merece ser dito. E a lacrar na falta de melhor resposta. Vale lacrar sim. Vale lacrar sim. Ah, porque o Big Bang, porque a teoria, porque... foi Deus, pronto. Ah, porque as Três Maria, porque a gravidade, a Terra é plana e pronto. Mas não faltam piadas e memes destratando a proposta de Ockham. Mas quem critica é mais lacrador do que ele. Olha que fizeram esse meme. Olha que meme engraçado. Sobre ele, inventaram que a explicação correta era sempre a mais simples. Isto é uma idiotice sem tamanho. Claro, a pessoa que falou para mim, de Ockham a primeira vez, falou isso. Não, Ockham diz que a explicação mais simples geralmente é a certa. Mas tem gente que discorda. Eu também discordo, Que idiotice é essa? Mas eu digo sim, que a explicação mais simples ela deve ser testada primeiro. Porque se for o caso, se descarta. Você vai cortando as mais simples, vai que dá certo. Se não der certo, você descarta. Não é que ela é a mais correta, não. Então mostra que uma multidão indo atrás de respostas simples e erradas e poucas pessoas indo atrás de respostas complexas, mas corretas. Isso aqui para mim é um meme. Alguém lacrou com o senhor lacrador. Aqui tem um exemplo, né? Por isso que eu falo que ele é meme. A criança perguntando, né, professora, a Terra é plana? Para te dar a resposta curta, não. Aí o menino insiste, e a resposta longa? Ela disse, não. Pronto. Ela não sabe, ela não quer entrar em debate. Eu já fui criança chata de perguntar. Eu era o que mas ninguém sabia responder. Então tinha que fazer isso mesmo, tinha que cortar. Né? As lacrações, mitagens e memes mostram respostas sempre corretas e justas. Nem sempre. Mas o essencial é evitar um debate inútil e desgastante. Isto é a navalha de Ockham em ação. Qual é a chance ali de alguém convencer alguém? Nenhuma chance. Então corta logo. Pronto, acabou. A navalha de Ockham é um nome fantasia para o velho princípio da economia ou economicidade que eu chamei aqui. Encontrado desde Aristóteles. Então estou falando, ele puxou isso lá de Aristóteles, sem problema. Apenas reduzindo as entidades, questões antigas se resolveram. Eram as questões teológicas, discutindo lá, sabe, sexo dos anjos, coisa que não tinha futuro nenhum. Então passa na navalha de Ockham e pronto, joga fora as questões. Se um argumento resolve o caso,
arquive ou descarte o resto. Pronto, basta um argumento, fica bom naquilo e pronto. Isto é a navalha de Ockham. E aqui ele está aqui me olhando com essa carinha, olha, ele faz uma cara de sério, mas ele não me engana não. Cabeça não é apenas manequim de peruca, use o cérebro. Calma, Will, calma. Fica calma aí, Will, segura o tchan. Vamos aplicar aqui a navalha de Ockham. Nas áreas de conhecimento, há muita discussão, debate infrutífero, ninguém convence ninguém. Vamos saber então as áreas, ciência, fé, religião, partido, política. Olha, o que existe, isso aqui não sou eu que inventei, isso aqui está teorizado aí nas teorias do conhecimento. Dessa forma aqui fui eu que coloquei, mas a ideia é assim. O conhecimento é uma matriz, é como se o conhecimento fosse a mãe. O conhecimento é o universo das coisas que há para ser sabidas, conhecidas. E separado por áreas, você tem a ciência, a filosofia, a religião, o empirismo, a percepção, que é a intuição. Então, são as vertentes. Então, uma pessoa não pode dizer, eu sou da ciência, você é da religião, você é um burro. Eu sou da ciência, eu sou inteligente. Não, são áreas diferentes. Eu sou um cientista, você é um empírico. Besteira, burrice. O empirismo é uma área do conhecimento. Todas essas aqui são áreas do conhecimento. A ciência é só mais uma. A filosofia é só mais uma. Então não tem que ninguém achar que é dono disso, não. Ninguém é dono dessa bagaça, não. Todas as áreas são áreas de conhecimento. Conhecimento científico, vou falar mais para frente. Agora, traduzir conhecimento como ciência reduz o conhecimento e infla a ciência. Isso é uma usurpação. Tá? Você não pode traduzir ciência como conhecimento, mesmo que lá no grego seja uma palavra só. Lá no grego, eu não estou lá, eu não falo aquela língua lá. A minha língua aqui é latina. Então, eu não tenho nada que saber, mas lá no grego, a palavra para conhecimento é a mesma. Só que nós sabemos que não é a mesma coisa. Conhecimento, então, são as áreas. Conhecimento é conhecimento teológico, religioso ou filosófico, que eles mesmos chamam de racional, quer dizer que o resto não é racional, né? Sensível, que é o perceptível, que é a intuição, que Ockham aceitou. Empírico, que é de quem pega e faz, se funcionar, pega e faz, se funcionar, registra e patenteia, porque é conhecimento. E o conhecimento científico. Tá? Aí a ciência tem seus próprios caminhos. Cada um tem seus próprios caminhos, né? Conhecimento é simplesmente conhecer, ter ideia, ter noção de algo, através de informações. O conhecimento, ele depende de 3 elementos básicos. O sujeito, sou eu e você. Então, aqui eu estou transmitindo um conhecimento, mas eu não sou parte no conhecimento. Você pode ver aqui, eu estou transmitindo, mas eu não sou nada. Quem é alguma coisa aqui é você que me ouve, que é o cognoscente. O sujeito é você, não sou eu. Veja, olha que interessante a sua posição. Você aqui é muito importante, eu tenho que cuidar que você possa receber. Porque você é que é importante. Aqui não está dizendo que o mestre é importante no conhecimento. Não, o importante é o sujeito, é você. Porque se eu não conseguir passar para você, eu não existo. Então aqui está, o sujeito é você. O objeto é esse assunto que nós estamos falando. Nós estamos falando do assunto que no momento é o próprio conhecimento, né? O conhecimento agora é o objeto. Poderia ser outra coisa. Nós podemos estar falando aqui de verminose, bichinho da goiaba, tentando explicar alguma coisa de nutrição, qualquer assunto, mas no momento o objeto é o conhecimento. E a representação
é aquilo que você está captando. Representação é o que você pode extrair do que eu estou falando. Então, existe então o sujeito, o objeto e a representação. Se você não apurar nada, volta e tenta apurar alguma coisa, porque você é o sujeito e o que você acha é a sua representação, tá bom? Aqui é uma classificação também, né, alguma palavra diferente, que são as áreas do conhecimento, né? Sensível é o conhecimento percebido pelos sentidos. Intelectual está ligado à lógica e à razão. Eu chamo de intelectual, tá vendo? O outro lá já chamou de racional, filosófico aí. O filosófico está separado olha, intelectual, depois empírico, que é na experiência prática, o científico, que é baseado em provas, o conhecimento filosófico, que é separado do intelectual. Achei interessante isso aqui. Então, vou ler bem. O conhecimento intelectual ligado à lógica e à razão, e o conhecimento filosófico ligado a questionar a própria realidade, criando ideias e conceitos. Tá? Não diferenciei muito, não. Essa aqui eu achei muito ridícula. Duas teorias principais que explicam a origem do conhecimento, ou seja, como ele surge. Empirismo explica que o conhecimento é adquirido a partir da experiência, do contato do sujeito com o mundo. E o racionalismo explica que todo conhecimento vem através da razão, do simples ato de pensar. Pode ser, né? Pode ser, pode não ser, eu não gosto, mas eu tenho uma tendência sempre de fazer a média, né? Então, vamos imaginar aqui. Eu imaginei que se eu colocasse sal na água, bastante, vale a pena saber o que vai acontecer. Aí, isso aí é a origem do meu conhecimento, né? É a origem, ou seja, o empirismo viria depois. E o empirismo já é o contrário, né? Que é a partir da experiência. Eu não vou entrar nessa discussão, não gosto dela, tá? Mas conhecimento aqui diz, é basicamente olhar para o mundo e os seus elementos e representá-los a partir de ideias. Então, conhecimento não é o que você ouve, conhecimento é o que você percebe, ouve, trabalha naquilo e devolve para o mundo em forma das suas ideias. Tem essa classificação. Conhecimento religioso ou teológico, né? Coisas que não conseguimos explicar racionalmente, atribuídos a deuses, espíritos ou Deus, por exemplo. Eu achei muito confuso, né, esse conhecimento ser chamado de religioso ou teológico, porque o que eu vi, né, aqui está, ó. Conhecer as religiões não é conhecer Deus, né? Porque Deus é incognoscível. Então, aí vai no outro vídeo que eu fiz, anterior, que eu recomendo, né? Que fala dos livros, nos livros de teologia que ensinam o vácuo. Então, são seminários teológicos que estão atualizando os alunos com novidade da NASA e até já escreveram na Bíblia lá, assunto da NASA. Eu acho que se você está interessado em astronomia moderna, você devia se matricular em outra coisa, e não em teologia, né? Aí a pessoa, eu acho isso tudo muito confuso, essa determinação aqui, mas infelizmente ele falou a verdade. Não dá conhecimento religioso, dá muita filosofia nos seminários, e tudo, dá tudo, astronomia, dá tudo. É um porta-voz da NASA. O conhecimento empírico, né, é o que realmente é válido, que é a prática do dia a dia, né? É aquela ciência que eu acredito, né? É aquela ciência achada na rua, aprendida e observada no dia a dia, a medicina dos pobres, as invenções do professor Pardal, né? Que geram grandes descobertas muitas vezes, né? Aqui é uma crítica, que os laboratórios aprendem com a população o funcionamento de um princípio ativo, e depois eles hipocritamente transformam num remédio caro, cheio de efeitos colaterais, e começa a caluniar aquele remédio que deu origem.
aquele chá, né? Aquela coisa que a família usava, né? Como aconteceu com a HCQ. Então, se você quiser saber o que é HCQ, se já não desconfiou, pode digitar, porque eu não vou falar aqui não. Conhecimento filosófico ou racional, que o outro chamou de intelectual, que eu acho que é, né? Então, questiona a realidade, surge da passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional. Isso aqui foi no século VI, né? É a maneira de criar uma barreira entre a cultura e o novo pensamento aí, heliocentrista. Eu considero isso um conceito arrogante e estúpido, né? Como eles dizer que o nosso conhecimento é irracional, né? Que nós somos pouco mais do que quadrúpedes, né? Isso torna eles mentirosos e ignorantes, já que é o conhecimento empírico e o conhecimento religioso que trouxeram a humanidade até que certo bruxo matemático decidiu incomodar-se. Mas na hora de nos vender oceano de aguinha com sal em frasquinho, esse conhecimento serve. Isso aqui, a minha filha era muito pequenininha, ela pegou o frasco de rinossoro, começou a ler e viu que era água com sal. Ela falou: mãe, vamos ficar rica? Vamos fazer garrafinha de água com sal e vender. Começou a rir, falou: vamos ficar rica, mamãe, vamos ficar rica, mamãe. Só que tem muita gente ficando rica aí. Agora, a gente em casa, né, se fizer, tá errado. Tem aqui aquela classificação também, porque cada um, né, dá uma classificadazinha: intelectual, empírico, científico, filosófico. Então, isso aí, racionalismo contra o empirismo. Então, quer dizer que o empirismo trabalha com as mãos e não usa a cabeça, como os quadrúpedes. Ou é mais provável que os racionalistas exigirem que se faça todo o trabalho deles, porque o trabalho deles é com a cabeça. Então, eles não podem, né, catar o caco que caiu no chão, porque eles são racionalistas, né? Os outros é que tem que catar para eles. Ó, falsos amigos do conhecimento consideram... Você sabe o que é amigo do conhecimento que eu falo, né? Philos em grego é amigo e Sófia é conhecimento. Eles consideram que a ciência particular deles é a única forma evoluída de ser e de viver. Mesmo quando não provam o que dizem, menosprezam outras áreas da mesma ciência e exigem que se creia nas suas delirantes afirmações. Desde que o mundo é mundo, a humanidade se renova plantando, colhendo, caçando, construindo, contando estrelas, navegando, guerreando, criando moda, casando-se e dando-se em casamento. Seus afazeres sempre visavam a autopreservação. Mas, há 2.500 anos, um autoproclamado filósofo decidiu que as observações, crenças e costumes eram atraso e pôs-se a reinventar o mundo. Desde então, muitos se agregam a essa invencionice. O único medo deles é que alguma criança esperta os avise de que estão doidos. Mestres da lógica atropelaram a lógica e instituíram o sofisma, a falácia, a retórica no seu pior sentido. Fez isso com mandado de quem? Quem constituiu a filosofia como juiz sobre a ciência, a tecnologia ou a religião? A humanidade não teria aprendido nem a fazer sabão, se no princípio tudo se resumisse à filosofia nos salvando da religião, como ainda quer fazer, e se a tecnologia fosse desprezada. O que existe é tecnologia, tá? Antes, até alguns deuses trabalhavam enquanto os outros vadiavam. Veja esta cena, representando a rotina de Apolo fazendo fofoca na forja de Vulcano. Aí foi lá contar que a mulher dele tinha traído ele, ó. Isso aí gerou uma confusão. Isso aí são os deuses, viu? Os deuses catimbento. A religião pertence aos momentos de descanso sabático, mas a fé é a essência de uma visão de mundo. Então, a fé não tem parede. Religião tem templos e parede, a fé não tem. A fé é uma visão de mundo. A fé move montanhas, mas a religião prende filosofias, faz o desserviço de complicar e tirar o juízo de quem produz. Quando alguém não filosofa sobre a própria abrangência e competência, o resultado é desastroso. Então a filosofia devia mais filosofar sobre a filosofia
do que tentar dizer o que é feito o mundo. A filosofia bem faria se repensasse a si mesma e os fatos, em vez de sempre querer recriar o mundo que já está pronto e funciona. A ciência bem faria em atender à tecnologia, para bem de todos, e parar de inventar pestilências, buracos negros e poeira cósmica acima do vácuo. A religião deveria cuidar da sua seara e ajuntar tesouro no reino que não é deste mundo. Em vez disso, vemos idolatria por toda parte, filosofia em tudo e religiosidade no que é de todos. Pergunta-se, qual a última descoberta científica útil e relevante para a humanidade? 10 descobertas científicas incríveis que passaram despercebidas em 2020. Vai lá e digita essa frase, que está lá a matéria. E lá está o texto, isso aqui eu copiei da matéria. Desde a descoberta de uma poeira estelar mais antiga que o Sol, até os primeiros embriões de tiranossauro, confira algumas descobertas fascinantes que podem ter sido ofuscadas este ano. Olha que interessante. Isso aí se come com o quê? Com sal ou com açúcar? Com mel? Com mostarda? Não vale a picadinha da agulha nem o bichinho da goiaba. Isso é comércio e controle social. Não vale planeta que chove gasolina, nem nuvem peluda em torno da Terra. Isto é matemática. Não vale planeta... tá repetido. Hinduísmo na dependência do CERN, Não sabe o que é CERN, não? Digita lá. Besta do Apocalipse na sede da ONU. A ONU todo mundo sabe. Ídolos dominando as vistas nas cidades. Culto a deuses no sistema solar e programa espacial. Vaticano estuda o céu e alivia o aborto. Os hereges, segundo Roma, dentro do cristianismo canhoto. Confrontar os doutrinadores do cientificismo heliocêntrico, depois passar a paradoxal condição de ídolos da religião mono ou trinoteísta. Então a religião monoteísta está cheia de ídolo. Calma, Will, calma, Will, calma. Fé é a firme convicção nas coisas que não vemos e a certeza das coisas que se esperam. Então, se eu misturo dois elementos, é porque tenho fé de que haverá um resultado. Não há progresso sem fé. Ciência e fé. A fé é o sentimento de crer. Podemos conciliar o sentimento de crer. Só não se sabe fé em quê. A ciência não deveria, mas comporta-se como qualquer religião. Mas se está se referindo a uma fé religiosa, desista. A ciência é um panteão de deuses ciumentos com adeptos onde ninguém imagina. E se conciliar significa ceder em partes a uma religião falsa e a uma ciência deturpada, a resposta é tanto faz. O maior e mais antigo reduto dos adeptos da ciência, quem diria, são os ambientes religiosos, seminários, mosteiros e templos pagãos. Aí está, né? Assim que você vê o Papa, o povo olha, e olha que horror essa escultura gigantesca. Que horror! É assim que o povo revê o Papa. Mais um closezinho aqui na escultura. Que barbaridade! Essa gente que vê isso dorme, hein? Aqui nessa página aqui, o príncipedoscruzados.com.br, tá? Ele fez essa comparação, né, desse auditório lá no Vaticano com a cabeça da serpente. E é assim que o Papa te vê, tá? Assim. Você está entrando na goela do bicho. A língua do bicho é o corredor principal. E isto é o que é.
Então está demonstrado que o maior e mais antigo reduto dos adeptos da ciência são os ambientes religiosos, seminários, mosteiros e templos. Então pergunta, é importante confrontar ciência e religião? Até aqui eles jogam no mesmo time. Fé é outra história, fé é um sentimento. É um sentimento total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Você não tem que provar para ninguém a sua fé. Ela é sua fé. Ela funciona para você. E ela não cabe em templos. Um exercício aqui para pensar, né? Qual campo do conhecimento pertence à fé? Qual campo do conhecimento pertence à ciência? Qual campo do conhecimento pertence à poesia? Qual campo do conhecimento pertence à psicanálise? Então, pergunta, podemos conciliar ciência e fé? Por definição, é lógico que não. A fé é a convicção de coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ciência e fé pertencem a diferentes dimensões de conhecimento e não podem passar pelo mesmo funil argumentativo. A fé convida, desafia, valida-se subjetivamente e não precisa provar nada. Sequer há sentido em contrapor ou associar ciência e fé. Fazer isto é honestamente impossível. Só é possível por meio de fraude intelectual. Então, fé não é religião. A religião, você pode, a fé não. Por exemplo, epistemos significa ciência quando lhe convém, mas é conhecimento quando lhe agrada, já que em certo sentido essas palavras são sinônimos. Exemplo, tomei ciência da carta, tomei conhecimento da carta. Em ciências da computação não se traduz por conhecimento. Conhecimento é uma palavra muito mais abrangente do que ciência. Conhecimento engloba noções de qualquer natureza. Ciência só merece este nome quando obedece critérios e método. A fé não justifica o engano, a que estamos sujeitos, por isso está escrito, ninguém vos engane. Nós estamos aqui falando, ninguém vos engane. É legítimo alguém defender a planicidade do mundo pelo fato de transparecer no texto bíblico, isso é questão de fé e é de interpretação. Então eu vou dizer, a Terra é plana porque a Bíblia diz, isso não está errado. Eu também posso falar diferente, mas posso dizer assim, está escrito. Mesmo se a pessoa não acredita, mas está escrito, mas ela diz assim, bom, eu não vejo que a Terra é plana, mas está escrito, então isso deve significar alguma coisa que eu não posso compreender agora. Mas é válido defender que está escrito. Não precisa nenhum pastor negar, dizer que não está escrito. Está escrito, agora você acredita ou não acredita? A ciência não tem essa liberdade. A ciência só pode ter convicção de coisas rigorosamente testadas, comprovadas e reproduzíveis. Também é legítimo alguém defender o texto bíblico, mesmo sem admitir, né? Como eu falei, é interpretação. A ciência é que não tem essa flexibilidade. A ciência tem que provar o que diz por A mais B. Tem que apresentar provas válidas. E não usar de sofismas, truques de cinema e argumentos espantalhos. Tem que expor-se a escrutínio e refutação. A ciência não pode exigir que se creia nela, mas é isso que acontece quando se trata do formato da Terra e assuntos relacionados ao formato da Terra. Nós temos que acreditar que a bola de água voa pelo espaço infinito rumo a lugar nenhum. Terraplanistas bíblicos são uma categoria à parte. Eu não conheço terraplanista que se baseie só na Bíblia sem confirmar as alegações com experimentos e publicações científicas ou pela lógica. A lógica também vale. A lógica também é conhecimento. A interpretação do texto. Eles partem da Bíblia e vão conferir com os métodos da ciência. Ou, ao contrário, partem das evidências e conferem com o texto bíblico. Publicam seus resultados e se expõem a escrutínio dos seus pares, no melhor estilo da metodologia científica. E tem a Bíblia como seu mais fiel documento de referência, quanto ao que importa conhecer. A tentação de Eva, e sereis como Deus. E vem, calma, Will, calma. Nada é o que parece ser.
Nós não buscamos o que importa conhecer. Esse aqui é o portal lá, né? Essa palavra aí de Sócrates. É o oráculo, né? De Delfos. Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se o que procuras não achares dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva que rega a terra. Oséias 6:3. A Bíblia não manda conhecer a nós mesmos, ela manda conhecer o Senhor, porque conhecer a nós mesmos é perda de tempo. A todos os amigos do canal, desejo um novo ano repleto de realizações. Feliz 2022. Um abraço!